divulgado o título e a sinopse dos 3 primeiros episódios da 7ª temporada. Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal para falar sobre as novidades, na verdade sobre uma novidade específica, que eu tô aqui lendo a novidade, inclusive, eu fiquei sabendo ela ontem, mas eu não tive muito tempo, e aí eu recebi um e-mail da HBO também, confirmando isso em português, né, os sites de fora já tinham anunciado, e a HBO mandou isso para a imprensa, confirmando que temos os nomes e um pouco do roteiro, uma parte do script, né, resumido, dos 3 primeiros episódios da temporada 7. Então eu decidi comentar o que eu acho que pode acontecer nesses 3 episódios. Claro que é muito difícil saber, porque é um resuminho muito pequeno mesmo, eles não costumam soltar muita coisa, mas alguma dessas coisas parecem corroborar para o que a gente vem imaginando que vai acontecer. Não sei se também isso foi feito de propósito para a HBO tentar enganar, né, o vazamento dos supostos roteiros. Às vezes, se eles fazerem a gente pensar que isso é verdade, chega lá na hora e é outra coisa, é bom você começar a colocar as coisas no mudo, né, filho? E esse então vai ser um vídeo um pouquinho diferente, aqueles como que eu faço de análise, lendo alguma coisa aqui, né, não ali atrás, pegando só o estandarte. Mas então vamos lá, eu quero ler aqui quais são os 3 primeiros. O primeiro episódio é o Dragonstone, ou Pedra de Dragão. Pelo nome já podemos pensar que vai ser focado em quem? Em Daenerys Targaryen, né? Então a sinopse é: Jon, Kit Harington, organiza a defesa do norte. Cersei, Lena Headey, tenta se equiparar às ameaças. Daenerys, Emilia Clarke, chega a seu lar. Realmente, eu acho que isso vai se concentrar muito na Dany, já que o nome é Pedra do Dragão, ela tá retornando para onde ela nasceu. Essa defesa do norte eu acho que tem a ver com aquela frase que o Jon fala no segundo trailer, que a gente fala que as nossas famílias antigas têm que se unir, senão a gente não vai conseguir para enfrentar essa nova ameaça. Então eu acho que isso aqui, esse discurso dele vai ser bem nesse episódio, né? Ele tentando unir as famílias do norte para enfrentar a ameaça White Walker. A Cersei, claro, tá sabendo que a Daenerys está chegando em Westeros e deve tentar fazer alguma manobra maluca, porque como que ela vai tentar se equiparar ao exército da Dany, que tem dragões imaculados, Dothrax e ainda famílias de Westeros. Então, nisso deve chegar o Elrond, provavelmente. Acho que o Elrond deve tentar fazer a aliança com a Cersei neste momento. E por fim, né, Daenerys chega a seu lar. Então, já remete àquela cena também do trailer que a gente viu, que ela chega na praia ali de Pedra do Dragão, coloca a mão, tem aquela abertura dos portões. Depois tem também aquela parte que ela entra mesmo dentro da estrutura e acha o estandarte do Stannis Baratheon e ela arranca aquilo, a cena dela entrando lá naquela mesa de estratégia. Então, provavelmente a maioria das cenas do trailer, pelo que eu tô imaginando, é deste primeiro episódio então, sabe? O trailer parece que não deve ter revelado muito do que acontece para o fim do episódio, para o fim da temporada, né? Muitas cenas que eu imaginei, parece que vai acontecer nesse episódio. O segundo episódio é Stormborn, ou Nascida da Tormenta, mais um concentrado na Daenerys. Então a gente já pode esperar que realmente essa temporada deve ser focada muito nessa mulher, né? E a sinopse é: Daenerys, Emilia Clarke, recebe uma visita inesperada. Vou chutar muito grande, né? Porque eu acho que é muito óbvio isso. Mas será que essa visita inesperada é o Jon Snow? Aquele encontro que a gente já viu que vai rolar? Né? Aquela cena que inclusive também tem no trailer, quando ela tá numa muralha e ela olha pra alguém, vendo alguém chegar. Acho que pode ser isso, então vamos esperar. Jon, Kit Harington enfrenta uma revolta. Agora isso aqui já me pegou, né? Que tipo de revolta que o Jon, além do que ele já passou, né? Além da patrulha ter se revoltado, talvez as famílias nortenhas não queiram se unir a Daenerys, ou não queiram mais lutar ao lado dos selvagens, apesar que o lance dos selvagens parece que já foi resolvido depois da Batalha dos Bastardos. Então fica difícil pensar em quem ainda iria se revoltar. Talvez a Sansa? Olha, veio isso aqui na minha mente agora. Será que a revolta seja a Sansa não querendo ajudar o Jon? Tyrion Peter Dinklage planeja a conquista de Westeros. Bom, isso aqui com certeza é ele pensando como mão da rainha. Ele deve falar para ela como invadir Rochedo Casterly e todas as outras, até mesmo Porto Real, já que ele fez a defesa de Porto Real na Batalha da Água Negra, na segunda temporada. Então ele também sabe como invadir Porto Real. Provavelmente é ele que vai ser o cara da estratégia para Dany, né? Ele que vai falar todos os lugares que ela vai ter que atacar, como ela vai ter que atacar. Provavelmente é isso aqui. Pode ser também que é nesse episódio que rola aquela cena do Tyrion vendo os dragões, né? Que a gente tá esperando muito pra ver isso. O último episódio do mês de julho, né? E da lista que a HBO enviou é The Queen's Justice, a Justiça da Rainha. Esse aqui, então, pelo nome, eu vou chutar que é focado na Cersei, Justiça da Rainha.
Tudo bem que a gente tem a Dany, não sei o que, mas oficialmente é a Cersei ainda lá em Westeros. Sinopse: Daenerys, Emilia Clarke abre sua corte. Então, deve ser agora que finalmente aquela cena que ela senta no trono lá de Pedra do Dragão, ela realmente deve oficializar que ela vai tentar conquistar, retomar o Westeros, né? A sua corte, então, ela deve falar quem que são os lords da sua corte, né? Talvez o Jon Snow, o Davos, né? A Olenna Tyrell, enfim. Eu acho que o pessoal que está apoiando ela, então, deve ser oficializado como os seus representantes. Cersei, Lina Headey, devolve um presente. Devolve um presente. O único presente que eu imagino que ela possa ganhar é o Elrond vencendo a batalha dos navios, levando as serpentes para Cersei. Agora eu não consigo imaginar por que ela devolveria esses presentes. Não acho que ela iria tentar arrumar algum problema com o Elrond neste momento que ela precisa dele. Qual outro presente que ela poderia receber? A Dany não mandaria um presente para ela. Não, será que o Jon poderia tentar mandar alguma coisa para provar que os White Walkers? Enfim, eu fico mais com o lance do Elrond mesmo, mas não consigo entender por que ela devolveria esse presente. Para finalizar, Jaime Nicholas Coster-Waldau aprende com seus erros. Isso aqui me chamou a atenção, porque será que finalmente o Jaime começa a ver que ele tem que parar de apoiar a Cersei? Será que aqui começa a rolar a batalha que a gente está esperando, né? Que ele vai invadir lá Highgarden e na volta ele é surpreendido pelo exército da Dany? Então, eu acho que tem uma chance disso começar a rolar, dele começar a ver que ele tá do lado errado da história, né? Do lado errado. Como se existissem lados certos numa guerra, né? Mas, enfim. Eu acho que aqui tem a chance dele finalmente, então, a gente espera, pelos 7 deuses, que ele pare de apoiar a Cersei e veja que o quanto de merda que ele já fez em nome do amor dos dois, né? Começando jogando Bran, né? Lá na primeira temporada. Essas são, então, são os 3 episódios. Dos 3 episódios aqui, parece que todas as cenas citadas estão no trailer. Eles praticamente foram espertos, né? Eles pegaram cenas que a gente já viu no trailer e deram uma quebrada falando, ó, isso aqui vai estar em tal episódio, isso aqui em tal episódio. Eu acho que 70% ou 80% do que tá falando aqui a gente viu nos trailers, ou no 1 ou no segundo. Ainda na nota que a HBO Brasil enviou, eles ainda confirmam, além dos personagens que a gente já conhece, os atores que a gente já conhece, eles confirmam no final, né, dizendo assim, os novos personagens da 7ª temporada são interpretados por Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan Parkinson e Ed Sheeran. Então isso confirma aquilo que a gente sabia, anotei aqui, que o Tom Hopper é o recast do Deacon Tarly, né, que é o irmão do Sam. O Jim Broadbent, a gente ficou sabendo há muitos meses, parece que vai ser algum personagem da Cidadela, aparecer junto com o Sam também. A Megan Parkinson é uma garota nortenha, que foi aquela que a gente confundiu, achando que era uma dublê da Sansa, alguma coisa assim, quando soltou as primeiras imagens e a gente descobriu que não era isso. E por fim, o Ed Sheeran, que ainda a gente não sabe quem que ele vai interpretar. Só especula-se que ele vai aparecer no núcleo da área. Antes de encerrar, eu queria ler mais algumas notícias rapidinhas que saíram sobre a produção, saiu um trailer grego, e nesse trailer rolaram algumas cenas inéditas que a gente não tem nos trailers oficiais mundiais. Entre essas cenas a gente tem a Dany chegando com a sua trupe toda em Pedra do Dragão e achando lá o estandarte do Stannis, que a gente já tinha visto essa parte. A Cersei com Montanha, o Tyrion e o Jon parecendo bem preocupados com alguma coisa. O Jaime se preparando para a batalha, que a gente acha que é contra a Dany. E a Sansa no meio da neve. Além disso, o painel de Game of Thrones para San Diego Comic Con foi anunciado. Olha só, quem tá maluco pra ir pra lá. E os atores, segue a lista de atores que foram confirmados: Alf Allen, o Theon Greyjoy, o Jacob Anderson, o Grey Worm, John Bradley, o Sam Tarly, Gwendoline Christie, Brienne, Liam Cunningham, o Davos, Natalie Emmanuel, Missandei, Isaac Hampton Wright, Bran Stark, Colin Hill, Varys, Sophie Turner, Sansa, são esses. E parece que vai ter um convidado especial ainda fazendo a moderação. Eu acho que pode ser o George Martin ou algum dos produtores da série. E a Comic Con San Diego acontece entre os dias 19 e 23 de julho. E agora, né? Tá chegando aí. É isso aí. Essas foram as notícias. E uma análise bem rápida do que pode significar esse script desses 3 episódios, desses 3 primeiros episódios. Assim que sair a lista dos últimos 4, eu faço outro vídeo falando sobre isso. Me diz se você concorda com o que eu acho que vai acontecer, se são essas cenas que eu listei fazendo uma comparação do trailer com esse script que saiu agora, né, o script oficial, finalmente. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, convida todo mundo para vir para cá. Quero lembrar que vai rolar live
todo domingo depois dos episódios, como sempre. E reforçar que tem um evento no dia 15, um dia antes da estreia, na Taverna Medieval. Existiam 2 pacotes, a gente vai criar um terceiro para quem só quiser entrar e consumir as coisas lá dentro. E o link tá aqui na descrição. Lembrando que é limitado para 100 pessoas, gostaria muito de ver vocês por lá. Se você quiser falar comigo, os endereços das redes sociais estão aqui na descrição também, Twitter, Instagram e tudo mais. E convidar para você se inscrever no meu outro canal, que é o youtube.com/onovonerd. Obrigado pela paciência, pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Calaçar!